Você já se perguntou por que alguns livros foram tirados da Bíblia? Imagine que há textos que por séculos foram considerados sagrados, lidos em templos, ensinados aos fiéis, mas que com o tempo desapareceram das escrituras oficiais. Esses livros excluídos da Bíblia são mais do que palavras apagadas da história, eles são janelas para uma espiritualidade esquecida, guardando segredos que poderiam mudar a forma como entendemos a fé, a humanidade e o divino. Prepare-se para uma jornada intrigante pelo desconhecido. O livro de Enoque. Vamos começar com o fascinante livro de Enoque, um texto tão antigo que remonta a antes do dilúvio bíblico. Nele, Enoque, o bisavô de Noé, é levado aos céus e testemunha segredos que poucos poderiam imaginar, anjos caídos, gigantes, e a luta eterna entre o bem e o mal. Esse livro foi amplamente lido no período do Segundo Templo, e influenciou até mesmo alguns dos apóstolos. Mas por que foi removido? Talvez pelo seu conteúdo revelador, que desafiava as doutrinas estabelecidas. Ele nos mostra uma batalha celestial onde as forças do bem e do mal são mais reais do que nunca, quase como se estivéssemos diante de uma série épica que nunca foi ao ar. Evangelho de Tomé. Imagine descobrir um manuscrito que contém as palavras de Jesus nunca antes ouvidas. Esse é o Evangelho de Tomé, um dos textos mais enigmáticos e profundos do cristianismo primitivo. Ao invés de narrar a vida de Cristo, ele traz 114 ditos, muitos dos quais são radicalmente diferentes do que encontramos nos evangelhos tradicionais. Em suas linhas, Jesus fala sobre o autoconhecimento, o reino de Deus dentro de cada um de nós, e uma mensagem que ressoa como uma chamada à introspecção profunda. Retirado das escrituras oficiais, este evangelho continua a intrigar estudiosos por suas ideias provocativas e místicas. Livro dos Jubileus, o Gênesis alternativo. O Livro dos Jubileus, também conhecido como Pequeno Gênesis, oferece uma releitura surpreendente dos primeiros livros da Bíblia, revelando detalhes ocultos sobre a criação, os patriarcas e as leis divinas. Ele reescreve a história sagrada com precisão cronológica, dividindo o tempo em ciclos de 49 anos, os jubileus. Imagine ter em mãos um calendário divino que marca cada evento importante desde a criação. Este livro detalha as alianças de Deus com os patriarcas, leis alimentares e até o papel dos anjos. Mas a sua precisão quase matemática foi considerada um tanto incomum para integrar o cânon bíblico. Ao lê-lo, é como se víssemos uma versão paralela da Bíblia que nos faz questionar o que mais foi deixado de fora. O Evangelho de Maria Madalena, a voz feminina do cristianismo primitivo. Em um mundo onde a liderança espiritual era predominantemente masculina, o Evangelho de Maria Madalena apresenta uma narrativa poderosa e transformadora. Maria não é apenas uma seguidora de Jesus, mas uma líder que compreende suas palavras de uma forma que ninguém mais consegue. Ela descreve visões místicas e um profundo conhecimento do que Jesus ensinava sobre a ascensão espiritual. Por que essa voz feminina foi silenciada? O Evangelho de Maria propõe uma perspectiva revolucionária, onde as mulheres desempenham um papel central na liderança espiritual. Este texto sugere uma igualdade e uma profundidade espiritual que desafiaram o status da época. O livro de Esdras, Profecias e Sonhos Esquecidos. Pouco se fala sobre o livro 2 de Esdras, um texto repleto de visões apocalípticas, diálogos com anjos, e questionamentos profundos sobre o sofrimento humano e o fim dos tempos. Esdras, um profeta atormentado por perguntas que ainda ecoam na alma humana, busca respostas sobre a justiça divina e o futuro da humanidade. Este livro é uma jornada emocional, um espelho dos medos e esperanças do homem diante do mistério da vida e do destino. Suas visões são como uma profecia esquecida, um aviso que não foi ouvido. Livro de Tobias, Fé e Superação em Tempos Difíceis. O livro de Tobias narra a jornada de um jovem guiado por um anjo para restaurar sua família, curar o pai cego e vencer forças malignas. Cheio de ensinamentos sobre caridade, fé e perseverança, é uma história de esperança em meio à adversidade. Apesar de ser amplamente lido por séculos, foi excluído do cânon bíblico, perdendo seu lugar na narrativa oficial da fé. Judite, a heroína que desafiou um império. Judite é um dos livros mais notáveis por colocar uma mulher no centro de uma narrativa de coragem e estratégia. Ela se infiltra no acampamento inimigo, seduz o general Holofernes e o mata, salvando seu povo de uma invasão iminente.
Sua história é um testemunho de bravura e fé inabalável, mas foi deixada de fora, talvez por desafiar as normas sobre o papel das mulheres na narrativa sagrada. Sabedoria de Salomão, reflexões sobre a vida e o divino. O livro da Sabedoria de Salomão é uma coleção de reflexões poéticas sobre a justiça, a imortalidade da alma e o papel da sabedoria na vida humana. Ele oferece uma visão filosófica e profunda sobre a vida, que vai além das histórias tradicionais. Sua exclusão sugere uma tentativa de manter o foco nos textos historicamente mais narrativos e menos filosóficos. Eclesiástico, Sirácida Conselhos para a Vida Cotidiana. Eclesiástico, ou Sirácida, é um manual de sabedoria prática e espiritual, cheio de conselhos sobre a vida, a moralidade e a busca pela virtude. Escrita por Jesus, filho de Siraque, é uma obra que dialoga com o cotidiano das pessoas comuns, oferecendo uma orientação espiritual acessível. A remoção deste texto representa a perda de um guia que falava diretamente ao coração e à vida diária. Baruque, o lamento do exílio. Baruque é um texto cheio de lamentos e orações atribuídas ao escriba de Jeremias, refletindo a dor do exílio e a esperança de redenção. Ele clama pela restauração de Israel e serve como um lembrete do sofrimento e da perseverança de um povo em tempos de tribulação. A carta de Jeremias, incluída no livro, adverte contra a idolatria com uma veemência única. 1 Macabeus, a luta pela liberdade religiosa. 1 Macabeus narra a luta dos judeus pela liberdade contra a opressão do Império Seleucida. É uma história de coragem, estratégia militar e fé inabalável, destacando as batalhas de Judas Macabeu e seus irmãos. A exclusão deste livro retirou do cânon uma das narrativas mais heroicas e inspiradoras sobre resistência e liberdade religiosa. 2 Macabeus, o martírio e a esperança na ressurreição. 2 Macabeus se concentra em histórias de martírio e resistência, com uma ênfase marcante na crença na ressurreição. Ele destaca a coragem dos judeus que enfrentaram tortura e morte com a esperança de uma vida além. Este livro toca profundamente em temas de sacrifício e fé diante da adversidade, oferecendo uma perspectiva única que foi deixada de fora das escrituras oficiais. Após essa viagem pelos livros esquecidos, uma pergunta inevitável surge: foi realmente melhor tê-los removido? Ao excluir esses textos, ganhamos uma visão mais clara da fé ou perdemos uma riqueza de conhecimento espiritual que poderia ter mudado tudo? É possível que, ao deixar esses livros de lado, tenhamos deixado de ouvir vozes que poderiam oferecer respostas para as maiores questões da humanidade. Pense nos mistérios não resolvidos, nas palavras nunca lidas, nas histórias que poderiam ter sido parte da nossa compreensão do divino. Esses livros foram silenciados por decisões tomadas há séculos, mas o seu eco ainda nos chama. E você, o que acha? Teria sido diferente se esses textos fizessem parte da Bíblia que conhecemos hoje? Será que fomos privados de uma parte essencial da história espiritual? Deixe seu comentário, compartilhe sua opinião. A história, afinal, não está completa sem o seu ponto de vista. Até a próxima!